Vivam, bem-vindos a mais um episódio do podcast Melhores Políticas Públicas, uma iniciativa do IPPS ISCTE. Eu sou o Paulo Tavares e hoje vamos falar de habitação e cidades com Sandra Marques Pereira e Tiago Mota Saraiva. Sandra Marques Pereira é doutorada em Sociologia pelo ISCTE, investigadora do Dinâmia 7, grupo de pesquisa de cidades e territórios, e professora no mestrado de Estudos Urbanos na Nova ISCTE, sendo que também colabora pontualmente nos doutoramentos de Arquitetura e Estudos Urbanos aqui no ISCTE. Tiago Mota Saraiva é arquiteto, urbanista, sócio fundador da Atelier Mob, Arquitetura, Design e Urbanismo, é ainda professor convidado da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa e membro do Conselho Geral aqui também do ISCTE. Meus caros, antes de mais, muito obrigado por terem aceitado este convite e por estarem aqui nesta conversa. Permitam-me que comece pelo princípio, que é uma pergunta simples: quais é que são as principais marcas da evolução em políticas públicas desde 74, ou seja, neste caminho de democracia que já tem 50 anos? Sandra. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Boa tarde, Tiago. Em primeiro lugar, eu acho que nós não podemos pensar as principais marcas de Portugal no pós-25 de Abril sem pensarmos a sua trajetória também anterior e, por outro lado, sem pensarmos essa comparação das duas trajetórias com o que se passa a nível internacional e, portanto, também na trajetória a nível internacional. Vamos a esse enquadramento. Pronto. A nível, nós sabemos que o Estado Novo teve políticas de habitação, às vezes diz-se que não teve políticas de habitação, mas teve, embora políticas muito limitadas, mas que também foram diferenciadas ao longo do tempo. Não entrarei agora aqui sobre isso, porque não temos tempo, mas foram bastante segmentadas do ponto de vista do público-alvo. Pronto. E chegamos ao 25 de Abril, com enormes carências habitacionais, quer nos centros urbanos, quer a nível rural. Nos centros urbanos tínhamos dois problemas essenciais, enfim, isto de forma generalizada, em Lisboa, mais bairros de lata e também grande concentração de população em centros históricos ou em casas muitíssimo degradadas. E no Porto eram as famosas ilhas. Mas pronto, mesmo a nível rural ou não nos centros urbanos, tínhamos condições de habitabilidade absolutamente miseráveis, que na realidade só vieram a ser melhoradas a partir dos anos 80, finais dos anos 80 e nomeadamente anos 90. Pronto. E portanto, nós chegamos ao 25 de Abril com um enorme problema habitacional, e a questão habitacional na altura, hoje nós temos uma crise habitacional e na altura tínhamos uma outra crise habitacional, ou pelo menos o discurso dessa primeira crise habitacional era muito centrado, no fundo, nas populações mais pobres e, portanto, nestas carências habitacionais. Hoje a situação é diferente. A habitação está lá no refrão de Liberdade do Sérgio Godinho, não é? Exatamente. Mas era muito direcionado para um público, no fundo, que vivia nessas condições e, de facto, em condições muitíssimo já agora, miseráveis. Sandra, fruto também de uma atratividade grande dos grandes centros urbanos em relação à província, não é? Sim, a partir dos anos 50, 60, e que se intensifica em 60, mas também em 70, e depois vêm as pessoas das ex-colónias. Nós temos uma grande atração dos meios urbanos, e nomeadamente para Lisboa, áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. Não temos aqui tempo para falar sobre isso, mas muitas das pessoas instalam-se diretamente nas periferias. Isso é outra questão, porque muitas vezes se fala que as pessoas foram expulsas todas da cidade, como se fosse possível, de repente, ter, no fundo, 2 milhões e tal de pessoas na cidade que foram todas expulsas. Não, esses processos são mais complexos, mas julgo que não é agora o foco da questão. E, portanto, nós chegamos a esse momento com problemas absolutamente de subalojamento muitíssimo marcados. A nível internacional, isto é que me parece que é interessante, esse período coincide também, os anos 70 coincidem também com o início do decréscimo ou do enfraquecimento, o início ainda do enfraquecimento do Estado de Providência, que depois tem uma trajetória nos anos 70, nos anos 80, que vai ser, e 90 e 2000, que vai sendo reforçada. E mesmo em países
os mais países robustos da Europa que tinham políticas de habitação muito fortes em termos de Estado de Providência. Ao nível da habitação, a grande tendência, o que se chama nessa tendência de retraimento do Estado de Providência é a chamada residualização da providência pública da habitação, isto é, o recuo do investimento público na habitação. Depois, uma questão, uma prática muito importante que começa até, e é muito sintomática em Inglaterra, no Reino Unido, com o Right to Buy, que é uma medida avançada por Margaret Thatcher, que no fundo era a ideia de que os inquilinos da habitação pública tinham o direito a comprar a sua habitação. Enfim, há quem discuta isto em termos de uma hegemonização da ideologia de propriedade. Eu não iria tanto. Enfim, eu acho que isso nós depois podemos discutir, é outra questão. Esse é um ponto. Portanto, a alienação, a venda aos próprios ocupantes da habitação pública, a redução do investimento público em habitação, quer do ponto de vista da construção, etc, etc. E, portanto, isto verifica-se a nível internacional. E, portanto, o que é curioso e que não é frequentemente referido nestes debates é que nós, quando começamos, portanto, nós não tivemos a oportunidade de executar o nosso Estado de Providência no tempo que os outros executaram, isto é, no pós-guerra, e quando nós começamos a resolver este problema enorme daquelas carências todas que se tinham acumulado, há uma tendência de contraciclo, chamemos-lhe assim, internacional, e inclusivamente de investimento na aquisição da habitação e, portanto, na compra da habitação. E, portanto, nós temos, no período pós-revolucionário, iniciativas muito emblemáticas que ficaram ainda, nomeadamente o SAL, que ficou como, no fundo, o grande símbolo daquele momento e que também depois podemos discutir sobre isso, porque eu se calhar tenho uma perspectiva um bocadinho diferente sobre o SAL, não sei se não é por vezes um bocadinho romantizado, mas isto é já aqui um outro debate. Portanto, foi essa questão. E depois, quer dizer, o SAL acabou, enfim, houve políticas que vinham e que foram concretizadas, que já vinham de antes da Revolução. É importante perceber que a Revolução não foi um corte, quer dizer, foi um corte, mas que havia já uma sensibilização para as questões habitacionais nos anos 60. De facto, havia um problema nos grandes centros urbanos. E já havia por parte de várias pessoas, desde Nuno Portas, Teotónio Pereira, várias pessoas, a consciência política e social da existência de um problema e mais. E houve, inclusivamente, já avanços numa política arrojada nesse sentido, nomeadamente com a criação do Fundo de Fomento de Habitação em 69, se não me engano. 69, não é? Sim. Pronto. Portanto, nós depois temos continuação da execução dos planos integrados, enfim, com várias vicissitudes que vinham desse Fundo de Fomento de Habitação, que no fundo é grandes conjuntos habitacionais, sobretudo nas áreas metropolitanas de Lisboa, Setúbal, Almada, aqui o Zambojal, e depois no Porto, julgo que na Maia. Não queria estar. Não sei tenho a certeza. Eu também não tenho a certeza, é melhor não referir isto. Mas pronto. Depois há outras medidas que são importantes e que, nomeadamente o apoio público ao crédito à habitação, que vai na linha internacional, no fundo, do crescimento da aquisição da habitação. Pronto, e depois temos várias medidas. Temos o PER, que é o Programa Especial de Realojamento, só para as áreas muito... Eu estou a ser muito breve.
para depois dar a palavra aqui ao Mais Tiago. ou menos, deixe-me que lhe diga. Desculpe, peço desculpa. Então vou ser muito breve. Sim. Temos o programa especial Temos de o tempo contado. O programa especial de relojamento, que tem como objetivo, é criado em 93, mas tem um longo tempo de implementação, que tem como objetivo, no fundo, acabar erradicar com as barracas e as condições no Porto, por exemplo, as ilhas, e isto mostra bem que o problema se prolongou pelo menos até aos anos 90 e por aí fora. Eu acho que depois posso continuar para não monopolizar aqui a questão. Tiago, falávamos aqui, Sandra falava aqui do incentivo à compra. Nós temos aqui do outro lado da rua a EPUL, que foi a construção de casas públicas que foram vendidas a quem as quis comprar ou a quem se candidatou, e que na prática foi a habitação pública que naquele momento da assinatura das escrituras desapareceu do mercado, não é? Ou seja, entrou no mercado privado, não é? Deixou de estar disponível como habitação pública. Pronto. Sim, criando. Bem, em primeiro lugar, ora viva, gosto muito de estar aqui a discutir convosco os temas da habitação, e é importante que façamos estes espaços de encontro de mais do que... Certamente vamos ter divergências, mas de partilharmos um bocadinho de ideias. Eu acho que, de facto, a questão, e acompanhando o difícil exercício que a Sandra teve de fazer, de resumir 50 anos, começando por atrás, resumir 50 anos de políticas de habitação, eu diria que há, e agora sintetizando, que me dá esta coisa de ser arquiteto e não estar na academia, portanto sintetizando e simplificando muito até demais, eu diria que há um esforço pós-25 de Abril grande do ponto de vista de uma produção pública, e depois a política pública vai muito mais para um incentivo à proprietarização. E isso vem não só desde um processo do right to buy que vem de uma implantação de uma ideologia neoliberal, mas que também, por exemplo, é testada logo pelo Pinochet. É uma das primeiras políticas do Pinochet para combater as políticas de habitação do Allende. É logo esta ideia que os operários devem comprar as casas, que os operários devem ter as suas casas, devem ter propriedade. E que tem, e reparem, tem uma coisa muito, muito divertida, que é todos os partidos políticos no pós-25 de Abril defendiam o crédito, o acesso a todos ao crédito imobiliário. Agora, isso fez uma realidade que é a de hoje, que é os tais da desproporção entre os 98% e os 2% de habitação pública. Embora os 98% seja muita coisa, não é? Seja muita coisa, inclusivamente o mercado cooperativo, que ainda existe e que resiste, ainda está nesses 98%. Agora, de facto, há um apontamento que eu gostaria de assinalar daquilo que a Sandra disse, que eu acho que é de facto relevante. E eu concordo com esta visão, às vezes algo esteticizada do SAL e muito positiva e pouco e às vezes pouco crítica para conseguirmos perceber o que é que podemos fazer a partir dali. Eu gosto sempre de dizer que o SAL dura do ponto de vista da lei, dura 1 ano e meio, não é? Portanto, nós falamos sempre de um programa público que é referência nacional e internacional, que durou 1 ano e meio e que termina como consequência do 25 de novembro, fundamentalmente. Termina um pouco depois, mas como consequência disso. Mas tem outra curiosidade, e acompanhando esta ideia que houve uma continuidade. O 25 de abril de 64 deu-se no dia 25 de abril. O SAL começa em agosto. Ou seja, era impossível montar um programa público. Em agosto de 74, era impossível montar um programa público se não tivesse já a ser trabalhado. E estava a ser trabalhado no LNEC, estava a ser trabalhado também no Gabinete Técnico de Habitação aqui em Lisboa, o Gabinete Local, no GTH. O SAL já agora, para quem nos ouve, Serviço de Apoio Ambulatório Local. Eu também não sabia de cor a sigla, fui ver. É um programa onde, na verdade o que acontece do ponto de vista político, percebe-se que a grande tensão está na área da habitação, a grande reivindicação popular está na área da habitação. Aliás, há as primeiras ocupações aqui em Lisboa e no Porto que criam de edifícios que estavam no bairro 2 de Maio e de edifícios que estavam, sobretudo, em construção ainda, que são acabados pelas populações. E percebe-se que é um momento de tensão, e também se coloca a questão da ocupação, como é que iriam começar a haver ocupações tal como existia a reforma agrária. Também se começa a discutir o que poderá ser uma reforma urbana, e na verdade eu acho que a inteligência da ideia do Nuno Portas e de quem estava com ele tem a ver com esta ideia de conseguir que
a resistência e o protesto se transformam em luta. E há uma frase célebre do Portas de dizer, vocês organizem-se, que depois, ou seja, há as populações que se organizem, que se constituem associações de moradores, que se constituem em cooperativas, aí sim nós depois podemos dar apoio técnico. Ou seja, responsabilizando, vamos partir para uma construção comum, responsabilizando-as, portanto, transformando essa força de protesto e de resistência numa força ativa de, então vamos nos organizar. Então as pessoas tinham de se organizar. Para entrar nas operações de SAL, tinha de haver uma constituição de uma associação de moradores, tinha de haver uma formalização, que implicava uma responsabilização. E nesse sentido, a partir daí, o Estado dizia, muito bem, vamos começar a trabalhar. E isso foi, eu acho que é a grande... É o que eu acho que seria decisivo neste momento, que era conseguir se transformar a reivindicação e toda a gente de todos os espectros partidários dizem que há um problema, há uma crise habitacional. Se nós conseguíssemos começar a construir a partir da constatação do problema, eu acho que era fundamental mobilizar para de facto ultrapassar, porque nós não vamos, o problema é tão grave que nós não vamos, só a resposta de habitação pública não vai chegar a tempo do nosso tempo de vida. Ou seja, nós que nos imaginaremos os mais afortunados que vamos viver os próximos 50 anos, provavelmente com a habitação pública não se vai resolver o problema. Tiago, já agora, nós ainda pagamos fatura atualmente do crescimento urbano algo desorganizado dos anos 60, 70? Eu não acho que é só dos anos 60, 70. Eu acho que é sobretudo dos anos 80, 90. 80, 90. Eu acho que sim. E então, do ponto de vista da fatura energética e ambiental, claramente. Aliás, políticas como, por exemplo, o aumento dos perímetros urbanos são políticas que vão necessariamente... Eu, por exemplo, sou muito favorável à concentração, ou seja, sou muito favorável, por exemplo, a entrar numa discussão se os edifícios podem crescer em altura. Sou muito favorável a discutir isso, caso a caso. São energeticamente mais eficazes as cidades construídas em altura. Reparem uma coisa, totalmente contra a ideia, por exemplo, do PDM de Lisboa de 2012, que de alguma forma regulariza muitas das operações nos logradouros daqueles quarteirões do Estado Novo, e que os regulariza porque já havia pessoas a habitar, ou seja, já havia uma perspectiva social, as pessoas já lá estavam, não estavam a ser regularizadas, então vamos regularizar. Eu acho que teria sido muito mais interessante discutir-se que essas pessoas, se calhar, subissem para os últimos pisos, partilhavam a escada comum, havia um processo, já não viviam lá em baixo, partilhavam uma escada comum e de facto conseguia-se desobstruir. Se calhar não seria necessário estarmos hoje a construir um mega sistema que não vai funcionar dentro de pouco tempo, um mega sistema mecânico de gestão das águas pluviais, como estamos agora a investir dinheiro nessas obras. Se calhar, se tivéssemos pensado isto antes, se tivéssemos criado mais áreas permeáveis, era uma solução mais de futuro do que é que estamos a produzir. Sandra, estava a concordar com a ideia de que ainda pagamos hoje faturas desse crescimento. Sim, mas eu gostava de pegar aqui só numa questão que tem a ver com este debate sobre a densificação, que é um debate muito importante neste momento, porque há de facto um problema enorme, já podemos falar sobre isso, na habitação. Agora, talvez, quer dizer, eu não sou urbanista, mas não tenho tantas certezas sobre esta dicotomia entre densificação horizontal e vertical, a vertical ser superior à horizontal. Acho que é um assunto, quer dizer, que temos mesmo que discutir e isto eu apontava que me parece muito importante também, que tem que ver com as percepções públicas e políticas sobre determinadas questões. A questão da densificação, por exemplo, há pré-conceições públicas negativas relativamente a isso. E nós vimos em vários debates, de discussões até da habitação acessível, que, à partida, há uma ideia negativa e de reação. Há uma reação negativa sobre isso. É difícil em altura, e a mim também me parece que nesta dimensão de trabalhar as percepções, as representações, os aspectos positivos, negativos e, no fundo, desmontar ideias feitas sobre determinadas opções urbanísticas, políticas, também é um fator muitíssimo importante. Teria isto a dizer.
Também há, por exemplo, tivemos em Lisboa aqui recentemente um fenómeno NIMBY, por exemplo, aqui no Restelo, renda controlada não. Era uma mistura das duas coisas, do excesso de densificação e do Not in My Backyard. Mas, não sei o que tivemos, é que... E tivemos uma reação... Tivemos a questão da torre ali na Almirante Reis. Sim, Sim, mas a da torre, eu diria que a da torre tem outra componente. A do Restelo era claramente para já uma mobilização de uma certa camada social a não querer uma desvalorização da sua com outras camadas sociais a chegarem àqueles territórios. Por outro lado, tivemos uma mistificação que era a apresentação de imagens 3D cheias de verdes, completamente incompatíveis com uma realidade futura. Portanto, a tentar apelar a uma ideia de sustentabilidade, de verde, que era totalmente mentirosa. Na verdade, tivemos uma paralisação de um processo de casas que são necessárias e que ali há um potencial. Portanto, isso é sempre reparem, o tema da habitação, para além de ser muito latente, às vezes é feito uma discussão muito à flor da pele. É isso que eu sinto, por exemplo, na questão do Restelo, e eu nunca consigo dizer bem o sim ou não é? Às vezes é complicado até para os jornalistas, que é dizer sim, talvez vamos lá considerar uma série de questões que estão aqui em cima da mesa. O que é certo é porque nós estamos sempre na dicotomia, que é dizer, mas querem que fique assim? Portugália. Mas querem que fique assim? Está assim, agora propôs um projeto. E não, ninguém quer que fique assim, não é? Portanto, agora vamos discutir o que é que se quer para ali. Em primeiro lugar, não é de repente um promotor decidir tudo sobre o que é que acontece para ali. E na Torre Portugal era um claro caso de uma operação com grande interesse privado e muito pouco interesse público do processo que estava em cima da mesa. E com impactos, isso é uma coisa que nós tentamos alertar. Tentamos alertar sempre quem decide, os urbanistas que decidem e os políticos que decidem. Um edifício tem um impacto em tudo o que acontece à volta. O intendente é o melhor caso disso, que o que se fez no lar do intendente teve um impacto enorme no que aconteceu à volta. E nem sequer é um impacto do que se diz da liberalização, da ideia de liberalização, na ideia de todos, então agora foi o mercado que funcionou. No intendente, por exemplo, há um processo de acumulação de propriedade tremendo. Há 3 grandes proprietários neste momento no intendente. Havia muito mais, só que foram acumulando proprietários que não entram em concorrência. Portanto, quando é uma frente é de um, outra frente é do outro, outra frente, ou seja, isto sim é o capitalismo a funcionar. Autorregulação. É autorregular-se do ponto de vista do lucro. Nós temos há anos com uma séria crise de habitação, diria quase uma hiperinflação no mercado imobiliário e também no arrendamento. Qual é que é o peso do desinvestimento em habitação pública, de que falámos há pouco, no atual estado do mercado? Sandra? Primeira questão relativamente à crise. A crise, que no fundo é o segundo momento em que temos uma emergência de um discurso muito forte político e social e uma reivindicação muito fortes ao nível da habitação. O primeiro tinha sido o 25 de Abril, naquela característica que eu tinha dito, e temos este, que se começa a surgir mais ou menos em 2015, 16. Agora, o primeiro aspecto fundamental sobre isto é que, mais uma vez, isto é uma questão internacional. É uma questão essencialmente urbana, mas também, que ocorre em grandes cidades, mas também em zonas balneares, pronto. E a nível internacional o que nós vemos é todos os governantes de cidades ou de países de facto numa situação quase de desespero para encontrarem aqui soluções para este problema. E podemos falar um bocadinho sobre essas soluções. Aqui em Portugal, também a nível internacional, um dos problemas também foi, não só isso, mas também foi o progressivo desinvestimento público ao nível da habitação.
Pronto. Aqui em Portugal nós temos, e nomeadamente nas grandes cidades, mas também no Algarve, não é? O Algarve é um caso muito específico, dada a sazonalidade da questão. Mas aqui em Portugal o que nós temos particularmente é o problema. No fundo, o que aconteceu de forma muito simples é que há uma intensificação de processos de globalização, em chamada financiarização, e no fundo o nosso mercado integra-se, chamemos-lhe assim, no mercado global, e portanto os preços são padronizados de acordo com esses padrões, que já a nível internacional também têm uma pujança muito grande nesse pós-crise financeira. E portanto, mas aqui o que nós temos o problema é agravado, o problema é grave a nível internacional, mas aqui tem uma dupla agravante que tem pela tal residualidade das políticas públicas, que apesar de tudo há aqui uma cumulatividade desse aspecto. E já agora, a esse propósito, aqui um parênteses para... não é contrariar, mas embora nós possamos estar aqui, não, mas é para rebater um bocadinho esta ideia dos 2%. Fala-se muito que Portugal tem 2% de habitação pública. Bem, como insisto muito na necessidade de comparar trajetórias e trajetórias internacionais, também insisto muito na necessidade de olhar para o território de forma diferenciada. Em Lisboa nós temos, se não me engano, cerca de 11%, também não quero aqui, mas está à volta dos 11% de habitação pública, ou 11% da população e 9% de habitação pública. Exatamente. E no Porto é um bocadinho mais até, se não me engano, é 12%. E portanto, porquê? Porque aqui se concentravam os grandes problemas. E não contabiliza, por exemplo, as cooperativas que, por exemplo, na Holanda ou na Suíça, quando se faz o cálculo, as cooperativas entram dentro dessas contas. Ou seja, fala-se de habitação com apoio público. Ou seja, nós muitas vezes estamos a comprar dados que não são bem verdades. Exatamente. Que não são bem os mesmos. Nós chamamos o terceiro setor as cooperativas, sim. E não o público direto. E, portanto, a cumulatividade de dois fatores, nomeadamente o acumular da residualidade do investimento público, por um lado, mas também os baixos salários da população, enfim, que é um fator fundamental. Muito importante, são fatores agravantes aqui da questão. E, portanto, mas a pergunta que me tinha feito... Deixem-me só pegar nisto, porque isto é fundamental, que é, de facto, nós construímos um mercado de proprietários, de pessoas que não ganham para pagar as casas, ou seja, portanto, tivemos de fazer o tal crédito, que neste momento estamos em crédito imobiliário, os últimos dados que tenho são 1,27 milhões de agregados com crédito imobiliário. Isto significa... provavelmente 3 milhões de pessoas que têm um crédito imobiliário. Com uma nuance, e qual é a particularidade que eu acho que Portugal tem, e o maior risco neste cenário, por exemplo, taxas de juros a subir, é que Portugal é dos países que tem mais taxas de juros variáveis, ou seja, um aumento do BCE das taxas de juros tem um impacto muito mais rápido em Portugal. E faz disparar as taxas de esforço, não é? Faz disparar as taxas de esforço, e nós, do ponto de vista, eu agora não me recordo bem a média europeia, mas está muito, muito abaixo disto. Mas aí também rebatendo um bocadinho, eu não concordo tanto com este aspecto. Aliás, uma das tendências internacionais foi justamente o reforço do acesso à propriedade e do aumento da propriedade, que foi muito progressiva a partir dos anos 80, mas 90 e sobretudo a primeira década do século XXI, e nesse sentido, aliás, a nível internacional e na literatura, não quero ser aqui conceptual, mas um dos conceitos uma das ideias que se debate muito e que se debate cá também é exatamente a maior dificuldade de acesso à propriedade pelas gerações mais novas. Mas pronto, esta era uma questão que e a questão da propriedade também deve ser vista do ponto de vista da diversidade regional, porque nós temos 70, já desceu um bocadinho, porque a tendência da propriedade está a descer a nível internacional e vai acontecer de certeza absoluta, e já está a acontecer nas gerações mais novas, e vai acontecer às custas,
não só do não acesso à propriedade, mas do alargamento de um setor de arrendamento privado cada vez mais precarizado e muito difícil, com preços muito elevados, etc. Gostava muito de saber, então, a opinião sobre a ideia de uma garantia bancária do Estado para os mais jovens. Não concordo, e sobretudo não concordo, por acaso tivemos isso outro dia, houve um debate no INE, no INE não, no UNEC, mas era com dados do INE, mas podemos... É muito problemático, eu também acho. Não, é porque eu não tenho, nós temos algumas visões diferentes, eu não tenho uma visão negativa da propriedade. Quando ela foi, para já, quando nós tivemos grande acesso ao crédito, foi quando essa tendência internacional se começou e, portanto, quer dizer, no fundo, nós abrimos para a democracia e abrimos para uma certa sincronização em termos destas tendências. Sim. Pronto. E não sei se ia dizer alguma coisa. Não. Mas concordas que Estava à espera de saber se concorda ou não. Com a propriedade. Mas concordas mas a questão que não nos protegeram nesta questão do crédito. Ou seja, nós não fomos protegidos como noutros países foram, onde se obrigava, por exemplo, os bancos a darem uma taxa fixa, e nós tivemos durante muitos anos os bancos a nem sequer aceitarem taxas fixas. Portanto, a taxa fixa que foi regra, é regra na Alemanha, sempre foi regra na França, em Portugal não. Nós fomos sempre dada a taxa a 3 meses e a taxa a 6 meses. E isso provoca uma enorme dependência agora dos anúncios que são feitos fora de Portugal. E isso eu acho que é muito problemático, porque rapidamente o nosso mercado vai começar a ter de disponibilizar as casas, das pessoas terem de vender porque não conseguem acompanhar com os salários. Uma relação direta, nós temos sempre de estabelecer esta relação direta entre a casa, entre o custo da casa e o que se ganha, não é? E nós não caminhamos para a coisa se ir uniformizar. Noutros países estamos muito mais próximos e estamos com uma situação limite, ou seja, a particularidade que eu acho, eu concordo com a Sandra quando se diz que nós não há aqui grandes novidades. Ou seja, nós estamos sujeitos a um conjunto de determinações externas e de coisas que estão a acontecer noutros países. Articuladas com cumulatividades e especificidades nacionais que vêm de uma trajetória própria, não é? Vamos lá ver, Tiago, basta que exista dinheiro disponível em fundos internacionais e que o nosso mercado tenha atratividade para investidores para que isso aconteça, não é? Para que o dinheiro venha para cá. Claro. E eu não sou favorável àquelas limitações a pessoas não portuguesas a viverem, acho que não é de maneira alguma, porque o problema não tem a ver com a nacionalidade das pessoas, tem a ver com uma transformação social e terem outro capital. Portanto, quando eu acho que é problemático que em Lisboa 36% do valor operado no imobiliário já seja de valores de estruturas, instituições e pessoas não nacionais. Isso significa quase já 1/3 dos valores. Mas não são... mas o problema não é... São franceses, holandeses, top 5 é francês, holandeses, alemães e brasileiros também. Mas, na verdade, o que eu acho é que tem muito a ver com esta situação de se ter objetificado... mercantil. A casa é uma mercadoria. Foi sendo e não é o caso. É um bem, não acontece cá só. Ou seja, é internacionalmente isso. Há países que têm outro tipo de regras e que sempre tiveram outro tipo de regras e outro tipo de produção de habitação. Esta situação não é tão grave, por exemplo, na Suíça, porque nós temos um mercado, por exemplo, cooperativo muito forte. Ou na Holanda temos um mercado cooperativo muito forte. Mesmo em Inglaterra, os Community Land Trusts têm algum impacto dentro da produção de habitação. Ou seja, há outras soluções. Nós ficamos, de uma forma dogmática, a dizer-se que o português gosta de propriedade. E na Europa Central dizia sempre que os povos do Sul gostam de propriedade, coisa que é um erro. Isso é uma coisa que nunca não foi assim. As pessoas compravam a casa porque era a maneira que achavam que tinham de garantir ficar na casa. Mas Tiago, posso estar muito enganado, mas antes do 25 de Abril tínhamos um mercado de arrendamento. Exatamente. Até 81.
na verdade. Não, mas é por isso, mais uma vez, é o que eu digo, é porque a nível internacional houve, a partir dos anos 80, uma tendência internacional de crescimento da aquisição de habitação. E isso é muito importante perceber. Eu estava a dizer uma coisa que julgo que não tinha dito, que também olhar, mesmo para esta questão da propriedade, para as diferenciações regionais. Porque nós temos os tais 70, estava a falar na descida, temos os tais 70 neste momento por cento, acho eu, a nível nacional, mas em Lisboa é 50-50. E porquê? Desde logo, também não conseguimos perceber esta questão se não tivermos em conta a própria história da aparição da propriedade horizontal, isto é, a possibilidade de eu comprar um apartamento, que só existe em meados dos anos 50, e portanto isto vem alterar todo o mercado imobiliário e a forma como isto acontece. Agora, há aqui... Agora... Perdeu-se no seu raciocínio. Não, é porque tinha várias coisas, tínhamos várias coisas a nível internacional. Eu julgo que estava a falar do mercado cooperativo, da questão da propriedade também. Que as pessoas... a questão da ideologia da propriedade. A questão da ideologia da propriedade, que o Tiago estava a dizer que muito habitualmente se fala... Quer dizer, como eu estava a dizer, isto não é uma ideologia da propriedade específica dos países da Europa do Sul. Foram condições... Exatamente. As ideologias não são naturais, não são essencialistas no sentido um povo... Não tem uma ideologia A e o povo não é B. identitário, não é? Exatamente. Sim. É uma coisa que é construída socialmente, economicamente, dependendo do contexto. É isto. E, portanto, tenho sempre imensa resistência a falar... Mas durante muitos anos era isso que era dito, porque os povos do sul da Europa as pessoas vivem muita propriedade. Eu acho que a propriedade foi a resposta para as pessoas se sentirem seguras nas casas que tinham. E por isso, e mesmo a compra de casas públicas, que foi um processo devastador na minha ótica, até neste momento como projetista, é devastador, porque neste momento, por exemplo, ter situações de propriedade que foi com promoção pública, ter obras de reabilitação, fazer obras de reabilitação com sistemas de queijo suíço. O primeiro direito à propriedade deste senhor, o segundo direito à propriedade, e mesmo com financiamentos públicos, é muito difícil congregar os esforços para fazer a reabilitação. O PRR está a encontrar imensos casos desses, ou seja, muitos dos casos, por exemplo, que eu acompanho muitos casos até particulares, que às vezes aparecem escândalos do Iru, habitação do Iru entra água, escorre água dentro das casas. Depois vai-se ver, e aquilo tem a ver com obras das partes comuns, e vai-se ver, o terceiro direito já foi alegado a uma pessoa que não tem capacidade financeira para fazer as obras, e que mesmo que seja financiado, a pessoa deve ao fisco, e não pode receber o dinheiro porque não pode apresentar a declaração de finanças e como não deve. Portanto, nós criámos um imbróglio que é muito difícil de equiparar, e depois, mesmo o Iru tenha dinheiro para fazer a reabilitação do edifício todo, também não pode tomar o outro edifício que é proprietário, portanto não pode fazer obras no privado. Portanto, isto cria um imbróglio enorme. Deixa-me lançar aqui uma pergunta de €1 milhão. Como é que se reabilita o mercado do arrendamento? Alguém quer... Olha, Ou seja, em termos de políticas públicas, o que é que se pode fazer? Não é? Pronto. Como eu estava a dizer, eu pareço que estou sempre a bater na mesma tecla, mas é mesmo importante, porque estou a acompanhar um bocado o que se passa a nível internacional. E a nível internacional, de facto, anda tudo muito aflito. Portanto, mas há aqui E alguém já encontrou uma resposta? Não. Eu acho que ninguém encontrou uma resposta. Agora, o que nós estamos a verificar, o que nós estamos a ver, e isto é que eu acho que é interessante, e que eu acho que começou no anterior executivo, e se calhar o Tiago não concorda comigo, é que nós tivemos esta tendência, no fundo, que o Tiago chama de neoliberalização, até ali, enfim, eu diria até muito recentemente, mas esta crise que nós vivemos é uma crise muito importante do ponto de vista do abalo do sistema habitacional, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista cívico, e a importância que a crise tem em termos
sociais é de tal forma demolidora que... Porquê? Porque, desde logo, também atinge as chamadas classes médias que têm um peso social e até um peso eleitoral fortíssimo. E, portanto, neste momento, eu acho que há, e isto é mesmo, não é wishful thinking, mas é uma análise de observação do que se está a passar, há uma alteração, está em curso uma alteração desse chamado neoliberalismo, mesmo pelos próprios governos e mesmo por governos que supostamente não são de esquerda. E isto porquê? Por uma questão de salvação dos próprios governos. De sobrevivência. É uma questão de desespero dos próprios governos e de emergência desta situação da crise. Temos de dizer isso ao nosso atual governo que ainda não percebeu isso. Mas repara, nas alterações, eu por acaso estava a ver, eu não concordo, já revogaram o congelamento, o condicionamento, a tentativa de regulação do aumento para novos contratos. Dos aumentos de novos contratos foi revogada há uns dias. Do ponto de vista internacional é muito importante perceber o que é que se é feito. Mas é assim, o que nós tivemos, por exemplo, no governo anterior, eu acho que é ainda muito prematuro falar sobre o que este governo está a fazer. Porque há aqui, a sério, mesmo este plano que foi apresentado agora, eu acho que ainda vai ter... Ainda falta escalpelizar. Não, e vai ter ali muito debate, muita... Ainda não saíram os decretos-lei. Exatamente, não, acho que é... E acho mesmo arriscado falar um bocadinho no plano de intenções deste governo por um motivo, porque esta alteração, que no fundo resulta de uma pressão muito grande, de uma pressão social muito grande, e no fundo dessa dita necessidade de sobrevivência dos governos. Isto é uma intuição, não é uma intuição, é que eu não tenho... As intuições não são coisas do sagrado, são coisas que uma pessoa pensamentos que uma pessoa vai consolidando em função do que vai vendo. E a minha intuição, entre aspas, é que face a esta necessidade de sobrevivência dos governos, vamos assistir aqui a pacotes de políticas de habitação supostamente incongruentes do ponto de vista ideológico. Isto é, governos que, aparentemente, governos mais direita, que transitoriamente podem fazer uma regulação das rendas ou medidas similares desse tipo. Por uma questão... Já é só um PowerPoint o que nós tivemos. Também temos de não, mas eu por acaso até me estava a referir, não por ser de direita, não o facto de ser de direita, mas ao governo anterior e ao que se tem vindo a verificar a nível internacional, nomeadamente na Irlanda, na Holanda, etc. Mas dentro da palavra. Sim. No arrendamento... Caminhos para resolver isto? No arrendamento há três... Para já há que retirar daqui um monstro. Nenhum país europeu, nem acho que ninguém defende um congelamento das rendas. Pronto. O congelamento das rendas, aumento sobretudo no mercado que seja muito desproporcionado, como é, por exemplo, o nosso, só estabiliza a desproporção e a desigualdade. Portanto, ninguém quer o congelamento das rendas. Na verdade, há três tipos de políticas europeias, assim, grosso modo. Há as políticas de condicionamento de total, ou seja, de total sem regulação, onde, por exemplo, nós cessamos um contrato que estamos de um arrendamento a 1.000 euros e se houver mercado, ou seja, se houver quem alugue, podemos a seguir alugar por 3.000 euros. Esses são casos relativamente, que é o caso português, ou melhor, foi o caso até o Mais Habitação, agora anuncia-se que esse diploma vai ser revogado, portanto vamos regressar, no fundo, a não existir uma regulação nesse aumento para novos contratos. Foi isso que foi anunciado pelo Ministro recentemente. E essa é a regulação mínima, ou seja, quer dizer que isso faz o quê? Faz com que, na verdade, os senhorios não sintam a pressão de que aquela propriedade amanhã lhes poderá valer não os 1.000 que a pessoa que está a pagar atualmente e cessa o contrato, não os 1.000, mas 2.000. E permite uma certa regularização do arrendamento. E acabaram também, e estou a perguntar porque não tive com atenção a essa apresentação, acabaram também os incentivos aos contratos de longa duração? Sim. Ou não? Isso ainda não se sabe bem, porque ainda não saiu bem. Há coisas que ainda não saíram dos diplomas legais. Isso também é importante, não é? Nós ainda não conseguimos dominar tudo. Mas pronto, esta é a primeira regulação, o primeiro fator de relação. É quando se cessa um contrato, o outro a seguir, quanto é que pode ser? Vamos definir quanto é que pode ser ou não. Isso tem um efeito. E esse, na verdade, é a política maioritária na União Europeia. Nos países da União Europeia é haver essa regulação, para não causar pressão sobre o cessar de um contrato.
A segunda, que alguns países têm, é de facto o estabelecimento de tetos de renda, em alguns casos por setores de habitação. Como na Holanda ou na França, tem alguns casos de regulação. Cá em Portugal diz que isso é proibido, não é verdade, e eu parece-me que vamos ter mais ano, menos anos seja um governo de esquerda, seja um governo de direita, vai ter de o aplicar, porque de facto há um certo condicionamento. As pessoas, reparem, é injusto, houve muita gente que investiu as suas poupanças em adquirir uma casa para ter um rendimento. Isso nunca foi, o Estado nunca disse que não podia ser. Agora, o que eu acho é que esse rendimento deve ser regulado, como outros setores são regulados. E até porque está a trabalhar com uma coisa essencial para nós todos, que é a habitação. E nessa medida, eu na minha ótica, acho que Portugal necessita de passar para aquela que são chamadas segunda geração de políticas de regulação de arrendamento, que são aquelas em que se tabela alguns setores, em que permite... e deixem-me só dizer outra coisa, porque eu acho que o discurso sobre o arrendamento coercivo, que foi um dos pacotes também que já foi revertido, mais habitação, foi muito, do ponto de vista comunicacional, foi muito mal lançado e foi muito... A batalha foi perdida do ponto de vista comunicacional quando se diz o quê? Vão tirar a casa à pessoa que investiu só porque o filho está de Erasmus e quando vier a pessoa quer ter a casa e vão-lhe tirar a casa e vão-lhe arrendar a casa. Isso é um disparate. Isso era um disparate e era relativamente fácil na lei de precaver muitos desses procedimentos. Eu acho que há um problema das casas vagas em Portugal. Há um problema das casas vagas que está diagnosticado e que pode responder. E as casas vagas são muitas vezes situações em tribunal, que até as próprias famílias podem de heranças que estão à espera, que até as próprias famílias podem ter alguma renda, mesmo estando as casas em procedimento podem conseguir, não conseguindo alugar, não tendo conseguido esse direito, pode ser o Estado poder-se substituir e poder alugar. Há um conjunto de situações que eu acho que é importante. É importante trabalhar o grande pacote das casas vagas, que não são públicas. Deixem-me dizer que é uma coisa que é importante. Diz-se muitas vezes que há muitas casas públicas vazias. Quase todas elas neste momento têm objetivos. Sabe-se para onde é que vão. Têm destino. Sim, destino. Mas isso tem dominado o debate público nos últimos anos. As casas do município de Lisboa. Criou-se uma percepção pública que existem milhares e milhares de casas. Que já não é assim, tal como as casas públicas, os lotes e os edifícios públicos já não dão resposta ao problema habitacional que temos. Nós estamos mesmo muito em cima do nosso tempo. Eu não me quero ir daqui embora sem falarmos de alojamento local. Tiago, quais são os prós e os contras? Compensa, sobretudo na visão de um arquiteto, compensa a requalificação que tivemos dos centros históricos com do outro lado da balança, a gentrificação e a saída de alguma população desses centros? Eu acho que a reabilitação física fez a destruturação urbana. Portanto, reparem uma coisa, eu durante muitos anos trabalhei na Baixa de Lisboa e ainda assim toda a Lisboa sabia, por exemplo, que se queria uma coisa específica relativamente a um aparelho áudio, a um microfone XPTO, havia lá uma lojeca na Baixa que se fazia. Agora temos as grandes cadeias internacionais, ou seja, padronizou-se do ponto de vista do comércio e da oferta de comércio. E tal como está a acontecer na habitação. Portanto, temos autênticos resistentes, pessoas com contratos muito antigos, continuam a viver em ilhas, e isso não é fazer cidade. E mais ano menos ano, com uma alteração, com abalo, ou com, no fundo, o turismo a ir para outros lados, cria uma estrutura, não é sustentável. Portanto, eu acho que de facto se pode ter havido e houve uma reabilitação física de muito edificado à custa disso. Essa reabilitação não se reproduz numa reabilitação urbana de facto. Foi um lavado de cara. E criou um vazio. E criou uma segunda coisa que eu acho que é importante também notar, que é enquadra-se num processo de diminuição do espaço dos fogos. É uma das coisas que internacionalmente, do ponto de vista dos fundos imobiliários, era reconhecido. Alguns fundos imobiliários não trabalhavam em Lisboa, porque se dizia que tinham casas demasiado grandes.
e o alojamento local veio diminuir e veio criar as várias cozinhas e isso foi, muitas delas foram até licenciadas, muitas não foram, muitas estão em sistemas ilegais, mas muitas foram, e isso vai ser um processo entra no processo quando forem revertidos, por mais anos menos anos, vamos ser claros, mais anos menos anos vão entrar para arrendamento, muito provavelmente, porque vai compensar mais. E isso sobretudo quando houver alterações de fluxo turístico, Portugal pode não ter este impacto tão grande, embora agora se esteja a falar no aeroporto, no aumento do tráfego aéreo no aeroporto, que vai estimular, vai ter um efeito neste mercado de alojamento local, mas vai criar novas pressões. Mas eu acho, sobretudo, que nós nos estamos a confrontar com uma recomposição social e também de tipológica dos centros das cidades. Sandra, alojamento local. Eu antes disso, só queria dizer uma coisa. Muito rapidamente. Em relação às políticas de habitação, o que é importante perceber é que, face à atual crise e a nível internacional, o que se está a fazer são esses pacotes com uma diversidade muito grande de medidas, que não se centram apenas nos limites de renda, e aí há múltiplas diversidades, mas que vão até benefícios à oferta privada, enfim. E uma coisa muito importante que é, de facto, o reforço da construção pública de habitação. Mas isto aqui também é preciso equacionar os vários tempos de implementação das medidas. E das cooperativas. A questão das cooperativas, etc. Mas, relativamente ao alojamento local, a pergunta é um bocado... Pronto, a coisa é difícil de responder sim ou não, porque é mais complexo. Propositadamente simplificada. Exatamente, é propositadamente simplificada, mas a questão eu acho que é complexa. Agora, o que me parece, e sendo tão complexa, eu vou só apontar para uma dimensão. E referindo depois também a questão da tipologia, uma questão que me parece importante é que houve de facto uma monotematização da ocupação daquele território e, de certa forma, comprometeu um processo não massivo, mas um processo importante de pessoas que estavam aí para o centro da cidade. Muito mais do que a desertificação, porque, no fundo, a desertificação, enfim, estava um bocadinho em curso, e é preciso perceber que, também, mais uma vez, do ponto de vista das percepções, a generalidade das pessoas não quer viver no centro da cidade, e, portanto, mas, apesar de tudo, houve ali uma interrupção de um processo que estava, de pessoas que estavam a ir para o centro. Em 2011, São Nicolau, a freguesia de São Nicolau, que é da Baixa, era das freguesias que mais aumentou percentualmente em termos de moradores. E aumentou, mas também com uma diversidade tipológica familiar, Exatamente. com famílias mais pequenas, etc. Pelo que, sendo certo que o alojamento local vem alterar as tipologias para as tipologias mais pequenas, e também não tenho a certeza se não necessariamente dessa forma tão massiva, mas não haveria um acompanhamento também do ponto de vista da construção normal para o mercado, também de uma redução das tipologias, até porque nós temos tipologias e áreas grandes a esse nível. E, portanto, agora... é isso. Não sei se posso só dizer. Só uma última coisa. Estamos já muito para lá do nosso tempo. Então pronto, está a ficar fácil. Não, havia uma coisa que me parece importante, que é a medida que eu retive, que foi anunciada agora no pacote como sendo anulada, que tinha a ver com... não a questão das rendas, mas a questão do acabar com arrendamento coercivo? Com o arrendamento coercivo das casas de volutas. Que ninguém estava a aplicar, porque nem havia diploma para se aplicar. Para mim a questão é que é tão simbólica a primeira medida que não teve qualquer... e que nunca seria aplicada, e como esta acaba por ter é uma espécie de... Eu não faço analogias de futebol porque não percebo nada de futebol, mas aquilo é uma espécie de um golo sem guarda-redes, pronto. Ou seja, pronto, vamos lá ver. Pólvora seca, tal como exatamente. Era... Já, na verdade, como estava já no Mais Habitação, era tão complicado provar fazer a coercividade. Era impossível. E agora foi retirar uma coisa. É um pólvora seca. Pólvora seca era a medida, pólvora seca a retirada. Exatamente. Pronto. Não há um único caso, que eu saiba, não há um único caso de arrendamento coercivo com o diploma em vigor.
Meus caros, Tiago Mota Saraiva, Sandra Marques Pereira, muito obrigado. Foi uma conversa muito, muito interessante e animada. Este podcast tem o cuidado técnico dos sonoplastas João Félix Pereira e José Guerreiro e o apoio à produção de Isabel Flores, Sofia Rocha, Rita Alves, Filipe Nunes, José Nuno Pereira e Rodrigo Moraes.